A política brasileira sempre foi marcada por reviravoltas inesperadas, alianças improváveis e disputas que parecem decidir o rumo de uma nação. Em 2025, um desses momentos de virada dramática começa a se desenhar. Luiz Inácio Lula da Silva, figura central da política brasileira por décadas, já não é mais parte da corrida eleitoral, e a ausência do líder petista abriu espaço para que novos protagonistas surgissem no tabuleiro. Entre eles, o nome que mais cresceu foi o de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que de candidato competitivo passou a ser visto como favorito em um cenário sem Lula. Tarcísio não era um completo estranho à política nacional antes desse momento. Ex-ministro da Infraestrutura no governo de Jair Bolsonaro, construiu sua imagem como gestor técnico, eficiente e pouco dado a escândalos. Sua eleição para o governo de São Paulo, em 2022, consolidou sua posição como uma das figuras mais promissoras da direita brasileira. No comando do estado mais rico e populoso do país, Tarcísio soube trabalhar a imagem de administrador pragmático, preocupado com obras, concessões e entregas visíveis. Essa narrativa o ajudou a se diferenciar de perfis mais ideológicos da direita, mostrando-se como alguém capaz de unir conservadores e liberais em torno de um projeto de gestão. Com Lula fora da disputa, o quadro político ganhou novos contornos. O ex-presidente sempre funcionou como um eixo gravitacional da política nacional. Contra ele ou a favor dele, era quase impossível escapar de sua influência. Sua popularidade consolidada junto às camadas mais pobres e sua presença carismática no debate público sempre representaram uma barreira quase intransponível para adversários. Tirando Lula do jogo, essa força perde intensidade, e o campo da esquerda e centro-esquerda passa a ter mais dificuldade em consolidar um nome que consiga rivalizar com a força emergente de Tarcísio. É nesse vácuo que o governador de São Paulo ganha espaço. As pesquisas começaram a mostrar que, sem Lula, o eleitorado progressista se fragmenta entre diferentes opções, nomes ligados ao PT, ao PSOL ou mesmo à centro-esquerda mais moderada, mas nenhum com densidade suficiente para reproduzir a força eleitoral do ex-presidente. Já Tarcísio, por sua vez, consolidou-se como um candidato competitivo desde o primeiro turno, crescendo em regiões onde tradicionalmente a direita enfrentava dificuldades, como o Nordeste. Sua imagem de gestor menos combativo e mais técnico lhe permite dialogar com parcelas do eleitorado que rejeitam o radicalismo político, mas que também não veem na esquerda uma solução confiável. Outro fator que fortaleceu Tarcísio nesse cenário foi sua habilidade de manter-se relativamente distante das polêmicas que desgastaram Jair Bolsonaro e sua base mais radical. Embora tenha sido ministro de Bolsonaro, Tarcísio construiu sua trajetória política enfatizando a eficiência em projetos de infraestrutura, concessões de rodovias, portos e aeroportos. Esse perfil lhe rendeu uma percepção de seriedade administrativa, algo que pesa muito em tempos de instabilidade econômica. Ao mesmo tempo, ele preservou sua conexão com o eleitorado conservador ao defender pautas caras à direita, como segurança pública e liberalização econômica, sem, contudo, mergulhar no discurso agressivo que isolou Bolsonaro de parte do eleitorado moderado. Do ponto de vista eleitoral, a ausência de Lula também alterou a correlação de forças entre alianças partidárias. Sem o ex-presidente na disputa, o PT e seus aliados se veem obrigados a buscar alternativas, mas a falta de um líder carismático capaz de mobilizar em larga escala dificulta a tarefa. Candidatos alternativos, como Fernando Haddad ou Gleisi Hoffmann, não conseguem reproduzir o magnetismo político de Lula, tampouco sua capacidade de comunicação direta com as massas. Isso fragmenta o voto progressista e abre espaço para que Tarcísio alcance setores do eleitorado que tradicionalmente ficariam na órbita lulista. As campanhas eleitorais no Brasil também são construídas em torno de narrativas. Lula sempre representou a narrativa da luta contra a desigualdade, o líder que veio do povo para transformar a vida dos mais pobres. Sem ele, essa narrativa perde força. Tarcísio, por sua vez, se posiciona como o homem das entregas, alguém que não fala apenas em ideologia, mas em obras, infraestrutura, resultados concretos. Essa imagem, reforçada por sua gestão em São Paulo, tem grande apelo em um país cansado de polarização e ávido por soluções práticas para problemas como desemprego, inflação e falta de investimentos. No campo econômico, Tarcísio também soube construir uma relação sólida com o mercado. Desde sua entrada na política, cultivou pontes com empresários, banqueiros e investidores, garantindo que sua candidatura fosse vista como um porto seguro para a agenda liberal e reformista. A saída de Lula da disputa reforça esse apoio, já que o risco de um retorno do PT ao poder é considerado menor sem a liderança do ex-presidente. Assim, Tarcísio ganha não apenas respaldo político, mas também potencial de financiamento e apoio logístico para uma campanha nacional robusta. O impacto simbólico da ausência de Lula também é significativo. Para milhões de eleitores, Lula é mais do que um candidato, é um símbolo. Sua ausência deixa um vazio emocional difícil de preencher. Esse vazio não se traduz automaticamente em votos para a esquerda, e muitos eleitores órfãos de Lula tendem a migrar para outras opções, inclusive para candidatos da direita que consigam apresentar uma imagem de proximidade e confiabilidade. Tarcísio, com sua postura menos agressiva e mais institucional, aparece como uma opção aceitável para parte desse eleitorado, sobretudo para classes médias urbanas que rejeitam o radicalismo, mas que também não se sentem representadas por lideranças progressistas enfraquecidas. Politicamente, o governador de São Paulo também conseguiu consolidar apoios importantes. Sua candidatura recebe impulso de partidos de centro-direita, que enxergam nele a chance real de voltar ao Planalto sem precisar se alinhar incondicionalmente ao bolsonarismo. Ao mesmo tempo, setores do próprio bolsonarismo mais pragmático reconhecem que Tarcísio é a figura com maior viabilidade eleitoral para manter a direita competitiva nacionalmente.
Isso permite ao governador costurar uma ampla coligação, algo fundamental em um país de dimensões continentais e de um sistema político fragmentado. No campo internacional, sua ascensão também desperta atenção. Tarcísio é visto como um político de perfil previsível e institucional, capaz de dialogar com diferentes parceiros sem abrir mão de sua base conservadora. Essa imagem o distancia de figuras mais polêmicas e cria uma percepção de estabilidade que atrai tanto mercados quanto interlocutores diplomáticos. Para um Brasil que busca retomar protagonismo global, essa credibilidade pode se tornar uma vantagem estratégica. No entanto, o crescimento de Tarcísio não está livre de desafios. A ausência de Lula fortalece sua posição, mas também o coloca sob pressão maior. A expectativa de vitória aumenta a responsabilidade sobre sua campanha, que terá de lidar com ataques vindos de todas as direções. Rivais progressistas tentarão associá-lo ao bolsonarismo e explorar possíveis fragilidades de sua gestão em São Paulo. Outros candidatos da direita podem buscar desgastá-lo, acusando de ser moderado demais ou distante das bases populares. Em um país onde as campanhas são duras e repletas de estratégias de desconstrução, Tarcísio terá de provar que sua imagem de gestor eficiente resiste ao fogo cruzado de uma eleição nacional. Ainda assim, é inegável que a saída de Lula da disputa redesenhou completamente o tabuleiro. Tarcísio de Freitas deixou de ser apenas um candidato competitivo para se tornar, de fato, o principal favorito. Sua combinação de apoio empresarial, imagem técnica, capacidade de articulação política e perfil conservador moderado cria um cenário em que ele surge como o nome mais forte para assumir a presidência. O caminho até lá ainda reserva batalhas intensas, mas a ausência de Lula eliminou o obstáculo mais difícil. Assim, o Brasil entra em uma nova fase de sua história política. Sem Lula, um ciclo que marcou o país por mais de 2 décadas parece se encerrar, e o espaço aberto dá a Tarcísio a chance de escrever um novo capítulo. O governador de São Paulo não apenas ganhou mais chances de vencer, ele ganhou a oportunidade de se consolidar como herdeiro de um novo projeto político para a direita brasileira, menos dependente do radicalismo e mais voltado à gestão. Resta saber se conseguirá transformar essa oportunidade em vitória e, mais do que isso, em governo.